Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 19, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, linguagem enérgica, aliás. Voltando umas 3 linhas para poder dar sequência, Hermínio Miranda ele continua dizendo assim: a voz precisa continuar calma. A voz do doutrinador no momento que ele conversa com o espírito através do campo vibracional do médium. Em tom afável, né? Bastante amor, carinho, sem precisar ser melosa. Nós já explicamos isso nos vídeos anteriores. Nada daquele negócio, meu irmãozinho. Não há necessidade disso, né? Isso aí não é por esse lado que o espírito absorve a mensagem. Mas é imprescindível que seja sustentada pela mais absoluta sinceridade e por um legítimo sentimento de amor fraterno sem preguiça. Agora a sequência. Isso não exclui, por certo, a necessidade, às vezes, de uma palavra mais enérgica. É lógico, há momentos que o doutrinador necessita agir com um pouquinho mais, assim, ser um pouco mais enérgico. Mas essa energia não significa autoritarismo, de forma alguma. E sim, tentando mostrar àquele irmão, não é? A realidade. Então, é só para você ver. Às vezes, de uma palavra mais enérgica, mas o momento de dizê-la tem que ser buscado com extrema sensibilidade, tato e oportunidade. E se for necessário dizê-la, é preciso que a voz não se altere a ponto de soar violenta, autoritária ou rude. Tá vendo só? Porque nós precisamos ser enérgico com amor. Não só para com os espíritos manifestantes, como também com as pessoas que encontram-se no corpo físico encarnadas. Com um amigo, com uma amiga. Há momentos que temos que ser enérgicos com amor. Agora, ser enérgicos com amor não significa que você precise ali naquele momento alterar a sua voz, né? Então você altera a tua voz, você começa a xingar, você começa naquele autoritarismo todo, naquela falta de paciência. Não, isso aí é obsessão, isso é descontrole da pessoa. Pessoa que age dessa forma não está em condições de ajudar ninguém. Ele de si é que está precisando de ajuda. Então, enérgico com amor. Então, veja bem. Tem pessoas que, às vezes, pelo fato da outra pessoa ser amiga dela, ela
mediante certas situações, ela procura moderar. E ela não deve moderar. Pelo fato da pessoa ser sua amiga, ela não deve moderar. Então, eu vou dar um exemplo aqui mais ou menos. Por exemplo, eu descubro que um filho meu está bebendo, fumando e tudo mais. Vai adiantar eu fechar ele no quarto e pegar um chicote e chicoteá-lo? Vai adiantar eu espancá-lo para a vizinhança todas ver que realmente eu sou um pai de verdade? Isso não é pai de verdade, isso é um covarde. Isso é covarde. Bateu em criança, bateu nos filhos, bateu em criança, bateu em mulher. Isso é covarde. Isso não é homem. Não é homem. Vai adiantar eu me trancar com ele no quarto e gritar, berrando no ouvido dele? Não vai adiantar, não é por aí. Mas adianta muito eu convidá-lo. Vem cá, meu bem. Me acompanhe. Convido ele, ele entra comigo para dentro de um quarto, fecho a porta, sento do lado dele, abraço ele. O que está acontecendo, meu filho? Como assim, pai? O que está acontecendo? Não se esqueça que eu sou teu amigo. Eu sou teu pai. Eu sou teu confidente. Ó, você observou bem a entonação de voz? Quem passa para lá para cá pergunta, mas onde está meu pai e o Juventino? O Juventino é um menino, é um rapazinho. Ninguém, se a pessoa colar o ouvido lá na fechadura, não consegue ouvir que o pai está conversando com o filho lá dentro do quarto. Mas o que o senhor está querendo? O que o senhor quer dizer? Bom, filho, então eu vou direto ao assunto. Eu descobri que você está bebendo, que você está fumando. Você sabe as consequências desses atos? Você precisa disso? Você está buscando prazer na destruição? Você está buscando prazer no suicídio? Porque fumar, beber, isso é suicídio. Eu não quero que você se suicida. Eu não quero que você se mate. Eu também, na minha infância, me iludi. Mas depois eu me consertei. Então, o que você acha de pensar? Pensa certinho a respeito do que eu estou conversando com você. Daqui uma semana eu vou voltar a conversar com você novamente. Me dá aqui um abraço. Me dá um beijo. E não se esqueça-se de que eu te amo, tá? Não importa. Se você um dia se tornar um alcoólatra, um viciado em outros tipos de droga, eu vou continuar sendo teu pai do mesmo jeito. Só que eu estou te orientando. Eu não quero que nada de mal te aconteça. Vamos pensar?
Vamos repetir, meu filho? Me dá aqui um abraço. Levante. E não se esqueça que eu te amo. Isso é ser enérgico com amor. Mas você observou que não houve necessidade de grito, não houve necessidade de gritaiada, não foi preciso quebrar a casa, quebrar o pau, não foi preciso, você entendeu? É uma conversa no pé do ouvido, com seriedade, com respeito, com amor, com carinho. Do mesmo modo, com o espírito manifestante. Há um momento que o doutrinador, ele se vê em meio a uma situação conflitante, que ele precisa chamar o espírito para uma conversa, meu amigo. Vamos raciocinar. Não é? A energia não está no tom de voz, mas naquilo que dizemos. Tá vendo só? A energia não está no tom de voz, mas naquilo que dizemos. Agora, é preciso tomar bastante cuidado. Por isso que a doutrina dos Espíritos nos esclarece que devemos hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Porque santo não existe. Perfeito só Deus. Por esse motivo, é preciso entender que os Espíritos nos conhecem melhor que nós mesmos nos conhecemos. Sendo assim, quando eu busco me transformar todo dia um pouquinho, eu conquisto moral para lidar com os espíritos e também com as almas aqui no corpo físico. Porque nós percebemos aqui no corpo físico muitas pessoas chamando a atenção das outras pessoas sem moral nenhuma. Por isso que as outras pessoas não as ouvem. Por isso que as pessoas não nos ouvem. Porque como que você vai dar bons exemplos se você mesmo está perdido pelo caminho afora? Então a moral é de extrema importância. Então um encarnado conversando com outro encarnado, dando conselho para o outro encarnado. O Juventino, pois não. Para com essa bebida. Essa bebida vai te matar. Logo, logo você vai contrair uma cirrose. Um encarnado conversando com outro encarnado. Aí o Juventino fala assim: quem é você? Você não tem moral para falar comigo. Você é um pé de cana. Você bebe mais que eu. Que moral você tem para falar comigo? Você percebeu só a importância da transformação de hábito, de atitude, de comportamento? Reforma íntima, reforma moral? A mesma situação acontece na casa espírita quando o doutrinador
chama a atenção de determinados espíritos. Se o doutrinador ele é pautado na reforma íntima, se ele batalha, se ele luta, pode ter certeza de que o espírito ele não encontra álibi nenhum para chamar a atenção do doutrinador. Mas se o doutrinador não é pautado no compromisso, na responsabilidade, na hora o espírito vira e fala para ele assim: quem é você, só? Você não tem moral para falar comigo, não. Você é pior que eu. Uma vez, é lógico, por uma questão de ética, uma amiga minha, isso faz mais de 15 anos, uma amiga minha me contou uma história. Ela me disse que ela procurou uma nutricionista para ajudá-la, porque ela não estava conseguindo de forma alguma perder peso. Tá bom. E ela foi tão honesta que na época ela me disse, ela falou assim: Luiz, você está vendo esse corpício aqui hoje, de os seus 72 quilos mais ou menos? Sim, com todo respeito, né? Pois é. Esse corpício aqui um dia chegou a 120 quilos. Transtornos emocionais, psicológicos. E eu procurei ajuda numa nutricionista. Eu olhei lá no meu plano, eu tinha direito de uma nutricionista, né? Um nutricionista, e eu optei por um sexo feminino, né? Uma médica nutricionista. Eu fui nessa nutricionista. Quando eu não a conhecia. Quando eu entrei no consultório dela, eu parei na porta. Eu entrei e parei na porta. Por que eu entrei e parei na porta? E resolvi voltar para trás. De forma que eu não passei pela consulta. Eu falei, mas por que isso? O que aconteceu? Tinha alguma serpente ali? Ela falou, não, Luiz. A nutricionista, eu naquela época me via obesa, mas ela tinha um corpo que dava uns 2 do meu. Então, se eu estava com 120, Luiz, ela mais ou menos, ela pesava uns 170, 180 quilos. Não tive coragem de passar por ela. Agora, isso aí é relativo. Pode ser que aquela médica, ela era assim, compulsiva, né? Doente também, comia demais. E elas podiam até trocar, né, informações ali. Eu penso o contrário dessa amiga minha. Mas eu tive que ouvi-la e respeitá-la. Porque, por exemplo, alguém chega com um bafo de cachaça dizendo para você, essa cerveja que você está tomando aí vai acabar com o teu fígado.
você vai dar crédito ao que ele está falando? Então, gente, para falar, para conversar, para dialogar, tanto com os espíritos na casa espírita através do campo vibracional do médium, quanto para dialogar com as pessoas na sociedade, nós precisamos ter moral, caráter. Porque se você não tem moral, não tem caráter, você não é respeitado. E existe aquele ditado: respeite se você quiser ser respeitado. Se você quer ser respeitado, dê o respeito. Se respeite. Não fica se expondo igual Maria vai com as outras. Então, dê o respeito para ser respeitada e respeitado. Ah, fulano me desrespeitou. Opa, vamos parar lá para pensar. Aquela pessoa não ia te desrespeitar se você não tivesse dado uma esperança àquela pessoa. Porque se aquela pessoa te desrespeitou sem você ter dado a ele ou a ela um mínimo que seja de esperança, aquela pessoa tem que ser presa num hospital psiquiátrico, numa penitenciária. É uma pessoa que tem que ser afastada da sociedade. Você concorda comigo? Todo efeito tem uma causa. Então veja bem, você vai andando pela rua, alguém pronuncia um palavrão com relação a você. Mas você deu àquela pessoa alguma esperança? Não. Então vamos analisar. Aquela pessoa é um doente psiquiátrico, alguma coisa, tem algum transtorno, tá vendo? Causa. Então, se constata uma causa psiquiátrica, é preciso chamar a justiça e pôr ele no hospital psiquiátrico. Se não constata uma causa psiquiátrica, ponha ele na penitenciária. Porque ninguém tem o direito de desrespeitar ninguém. Mas é preciso dizer que ninguém também tem o direito de alimentar a esperança de outras pessoas. Eu sou desse jeito. Eu não alimento esperança de ninguém. Porque eu já disse aqui no nosso canal, né? Eu sou casado e muito bem casado. Sou casado com Deus, com Jesus, com Mãe Santíssima, com a minha mediunidade. Sou casado com a humanidade toda. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma liberdade moral, uma liberdade de caráter. Para mim, eu lido com criancinhas de 1 mês até 90 anos. Homem e mulher, mulher e homem. Trato todo mundo igual. Para mim, todo mundo significa bem. Eu chego na padaria, oi, bem, você podia me servir um café? Eu chego numa loja, oi, bem. Eu vou no mercado, oi, bem, oi, bem, oi, bem, oi, bem, oi, bem. Meus filhos todos, bem, oi, bem. Como é que vai, bem? Tá tudo bem? Eu tô com saudade de você, meu bem. Quem me conhece sabe que eu trato meus filhos desse jeito. Eu trato todo mundo desse jeito.
Tem algumas pessoas que eu não trato assim, porque a gente, convivendo com as pessoas, a gente sabe, né, o que a gente pode, o que a gente não pode falar, pronunciar. Ou melhor dizer, né, também, que é a mesma coisa, né? Então, o doutrinador, ele tem que ter essa psicologia. Ele tem que ter moral. Porque sem moral, você não tem força verbal nenhuma. Sem moral, você não tem força moral nenhuma para dizer nada para o espírito manifestante. Então, gente, conhecimento, moral, amor, benevolência, indulgência são atributos que um doutrinador, um trabalhador numa casa espírita séria tem que ter para poder, né, continuar o processo evolutivo. Vamos para o próximo vídeo.